Boa noite a todos, uma satisfação vê-los aqui, sejam bem-vindos. Estamos dando continuidade então com a 8ª palestra da série, não é isso? Os entendidos aí que contam as palestras, 8ª palestra. 8ª palestra do ciclo Formação em Valores. Eu pretendo ir até a 12ª nesse assunto, então a gente ainda tem aí 4 pela frente, sendo que a próxima já está escolhida, né? Será sobre honestidade. Então fecharemos um ciclo de virtudes que eu considerei, claro, que é uma consideração imperfeita. Talvez fosse mais interessante fazer outras escolhas, mas olha, virtude, seja qual for, é sempre bom a gente conhecer e saber do que se trata, e aprender a exercitar. Então, agradeço muito àqueles que têm acompanhado. Esse é um trabalho voluntário, beneficente, já foi bem explicado isso, e vamos hoje trabalhar sobre o conceito de resiliência. Exatamente porque é um conceito um pouco novo, que às vezes se presta algumas confusões, porque se já não bastasse o tanto de virtudes que a gente tinha que lidar e aprender, a resiliência é um nome criado por empréstimo de outras ciências, que na verdade nada mais é do que uma resistência e capacidade de recuperação juntas numa palavra só. Então vamos lá falar sobre a nossa amiga resiliência. Como falei para vocês, esse conceito aplicado ao ser humano é uma coisa um pouco nova. Nós poderíamos dizer que vem aproximadamente da década de 90 para cá. É um conceito que vem da física, muito diretamente ligado à elasticidade de um corpo. É aquele que uma vez que é pressionado, retorcido, você solta e ele volta para o lugar. Recupera a sua forma original, ou seja, é capaz de retomar aquilo que foi, num determinado momento, roubado dele, retomar a sua forma inicial. Pois isso começa a ser utilizado por todos os trabalhos realizados no âmbito da ecologia, ou seja, uma floresta que é danificada em grande extensão ou em pequena extensão, que é capaz de retomar aquele território danificado e recuperar uma mata secundária, mas igualmente fértil, ou seja, é capaz de se recuperar contra os problemas que a atinjam, as destruições que sejam praticadas. Então isso foi muito utilizado dentro da ecologia. Lá pelas tantas isso foi aplicado à psicologia e hoje é realmente um conceito utilizado dentro da psicologia e várias abordagens, inclusive dentro da própria filosofia, associada à capacidade de recuperação do homem no meio das adversidades ou após passar por adversidades. Tem uma diferença? Tem. Quando entra no terreno humano, você não quer que ele se recupere e volte a ser o que ele era no início. Você quer que ele seja maior do que o início, porque as dificuldades são exatamente para isso. Então a ideia da resiliência no terreno humano, ela toma um matiz muito diferente. Ninguém quer estar do mesmo tamanho depois das dificuldades. Senão, para que as dificuldades? Seria meramente um sadismo de alguém que fica lá de cima manobrando as coisas para nos fazer sofrer. A dificuldade só tem sentido para o ser humano se ele não retorna à sua forma original, mas se ele recupera uma forma superior à original. Ou seja, se as dificuldades o fazem crescer. Isso é o elemento básico para entender bem a resiliência. Resiliência não é sobreviver à adversidade. Resiliência é superar e integrar a dificuldade. Então é algo bem mais requintado, como é o próprio ser humano. Então há que entender e diferenciar. Quem me conhece sabe que não seria eu, seria um clone, se eu não começasse com etimologia. Porque eu realmente gosto muito disso. Gosto de saber qual foi a necessidade que um dia fez com que as pessoas criassem aquela palavra. Ou seja, quando ela nasceu para cobrir uma necessidade. A necessidade ainda estava ali pertinho. Então a palavra cobria bem essa necessidade. Com o passar do tempo ela vai se esvaziando e chega um determinado momento que a gente já não sabe mais que necessidade humana as palavras cobrem. Ou se existiu realmente alguma necessidade humana, ou se aquilo foi uma distorção ou neologismo criado no meio do caminho. Relembrem a frase platônica, que tem 1001 utilidades, que ele diz o seguinte: não deixa esvaziar, que esvaziem as palavras, porque você inviabiliza a mais sagrada das relações, que é a relação de transmissão do conhecimento. Se você esvazia as palavras, você não transmite mais conhecimento, você transmite informação morta, aquilo que a gente chama de conteudismo, né? Informação morta,
que já não é mais vivencial, não é mais aplicável à vida. Ela é apenas quantitativa, não é qualitativa. Então, nós arremessamos as palavras uns nos outros sem saber muito bem o que elas significam. Então, preservar o conteúdo das palavras, uma boa dica é você voltar para quando elas nasceram. E resiliência nasceu aí do latim dessa forma. Tentei ir atrás de uma raiz mais antiga, não achei. Em geral consigo rastrear as palavras até pelo menos o proto-indo-europeu. Parece que essa saiu aí do latim mesmo, do proto-itálico e do latim. Que significa o quê? Re mais salire. Re no sentido de intensidade, ou seja, ir com muita força, com muita rapidez, ou de reiteração, ir várias vezes. E salire, sair, saltar. Na prática, juntando esses dois, dá o quê? Sair rápido das dificuldades quantas vezes for necessário. Quantas vezes, como dizia um antigo professor da gente que trouxe Nova Acrópole para o Brasil, professor Michel Echenique, ele tinha esse hábito de dizer as gracinhas que a gente não esquecia nunca. Quantas vezes você entrar pelo cano, você terá que sair pelo cano. Cuidado para não ficar entalado, porque você provavelmente estará maior do que quando você entrou. Porque senão não valeu a pena o cano, tá certo? E outra coisa que eu gosto de contar também é essa história, porque para mim eu associei claramente a essa ideia de resiliência. Caiu, levanta rápido e vai embora. Não fica no chão lambendo as feridas, nem chorando, nem se lamentando. E foi uma história que ocorreu comigo alguns anos atrás de um jovem que pertencia à escola, ainda pertence até hoje, e que numa festa nossa de Ano Novo, ele todo bonitinho, era um adolescente, era um pirralho, devia ter, sei lá, seus 15 anos, com terno e gravata, todo bonitinho. Aí veio pulando, porque só a roupa que tinha amadurecido. A cabeça que comandava a roupa, não. Então ele veio pulando lá de fora, estava chovendo, ele entrou no corredor de uma sede nossa, e do jeito que ele entrou, ele foi deslizando e pô, caiu no chão. Eu estava a 10 passos desse local, varrendo o chão. Quando eu estiquei a cabeça para ver o que era, ele já não estava mais no chão. Estava se levantando assim, tudo se espanando, assim, flexionando, fazendo de conta. Que foi? Não foi comigo. Eu achei aquilo muito engraçado, porque foi... Olha, eu acho que o chão ficou na dúvida. Pá, pum, vamos embora. Ninguém viu, não foi comigo. Cair? Não vi ninguém cair. Puf, foi embora. Eu falei, gente, eternamente, Felipe, alguns aqui conhecem o Felipe, eternamente eu vou lembrar do Felipe na hora que eu cair. Um dia ainda vou conseguir deixar até o chão na dúvida. De tão rapidamente, puf, levanta e vamos embora. Eu fiquei com essa imagem. Bom, se existe uma coisa que seja resiliência, deve ser algo parecido com isso. Ou seja, sair quantas vezes for necessário, quantas vezes você entrar pelo cano, sair do cano e sair cada vez mais rápido, de preferência. Tá certo? Então essa primeira imagem é interessante, assim nasceu. A palavra, o uso dela, como eu falei para vocês, teve vários usos ao longo da história, sobretudo de algumas décadas para cá, que ela começou a ser aplicada em várias áreas, em cada uma delas com um significado específico. Bom, e aí aquela questão humana que eu coloquei de início para vocês. No caso humano, é voltar ao estado original, recompor, que nem o corpo elástico, que eu puxo ele tonhonhon, volta. Não é tonhonhon no caso humano, é sair maior. Você não recompõe, você recupera o controle, mas certamente cresce. Porque se não crescer, daqui a pouco vai cair no mesmo buraco. Se o nosso amiguinho Felipe não aprendeu com aquela queda, deve ter várias vezes deixado o chão confuso em outras ocasiões. Enquanto a gente não aprende com a queda, continua caindo da mesma forma e no mesmo ponto. Daí que a gente viva experiências repetitivas. Chama a atenção de vocês de uma curiosidade que eu acho muito interessante. Nós vemos mais o outro do que vemos a nós mesmos. Isso é um fato universal e indiscutível. Você vê um amigo que passa por experiências repetitivas. Fulano sempre está se metendo nesse mesmo tipo de confusão e não aprende. Vocês nunca disseram isso de ninguém? Fulano está sempre se metendo nesse mesmo tipo de confusão. Mas nós, provavelmente, vivemos provas reiterativas que todo mundo está vendo, menos nós mesmos. E isso me recorda também essas experiências da vida que às vezes ficam como símbolos para nós. Eu recordo de uma pessoa que conheci há muitos anos atrás que era assim. Ela se metia com pessoas de caráter duvidoso.
Aí se dava mal, sofria, chorava, culpava o mundo. Dali a 10 meses ou menos se envolvia com outra pessoa de caráter duvidoso para outra modalidade de delito, mas também duvidoso. Aí se dava mal, chorava, arrancava os cabelos, se sentia vítima. Dali um período X, que não aumentava esse período, nem para dizer que ela resistiu um pouco mais, se envolvia com outro. A impressão que dava para quem estava vendo aquilo de fora é que ela andava com um luminoso no teste, na testa, né? Canalha, cheguei. Porque a atratividade que tinha para esse tipo de índole era uma coisa impressionante, mas ela jamais percebia isso, jamais. Era sempre a culpa do outro, ela não via que tanta reiteração deveria ter alguma contribuição na parte dela. Jamais viu até o momento que eu perdi o contato. Então eu achei isso muito interessante. Provavelmente nós temos também essas coisas. E quem está de fora às vezes sabe quais são e a gente não. Esse cair sempre nos mesmos lugares significa uma pessoa não resiliente. Se ela fosse resiliente, se levantaria maior, pelo menos com a experiência e a maturidade de saber que desse jeito cai. Poderia continuar caindo de outros jeitos, desse não mais. Então, a queda com aprendizado, num determinado momento você olha para trás e diz: não foi caro o preço que eu paguei para aprender isso. Pagaria mais. Cairia 2 vezes para aprender uma coisa dessa. Aprendi com uma queda só, foi barato. Aí nós começamos a achar que as nossas quedas foram interessantes, porque elas constituem essa tessitura da nossa identidade atual. Portanto, elas foram necessárias e boas. Não foram caras, foram um bom preço. Agora, cair 10 vezes já começa a ser caro. Às vezes extorsivo, às vezes impossível de pagar, né? Então, relembrando, a nossa primeira colocação é conquistar um novo estado, é renovar, e não voltar ao estado original. Eu às vezes pensava até que se não teriam que mudar essa palavra, porque resiliência, uma das funções do prefixo re é apontar para trás, né? De retornar, de voltar. E, na verdade, a resiliência ela faz é você pular para frente, não para trás. Talvez fosse mais fácil de ser entendida se fosse prosiliência, né? Eu vou sair, mas é para lá, não é para cá. Mais uma vez eu recordo também, gente, eu conto um monte de história boba para vocês, eu sei que vocês acham bobas, mas a finalidade de contar historinhas é para que vocês saibam que experiências pequenas do dia a dia são suficientes para que você faça uma boa reflexão filosófica. Na Índia, eles praticamente só usavam história na pedagogia clássica, o chamado gênero Niti Shastra, instrução útil. Eles iam emendando uma história na outra e assim educavam os jovens. Existe um famoso livro chamado Panchatantra, de um sábio chamado Vishnu Sharma. Conta-se a história que havia um rei que tinha 2 filhos que eram terríveis, não gostavam de nenhum tipo de instrução, não gostavam de aula, não gostavam de nada parecido com o professor. E iam ser descendentes do rei, iam ser herdeiros, um deles ou os 2 seriam reis. E o rei já meio desesperado, como é que eu vou educar esses meninos? Aí reúne todos os sábios e expõe a situação dele e Vishnu Sharma diz: deixa comigo que eu vou educá-los. As meninas estavam brincando, era ainda criança, se pendurando lá numa árvore. Vishnu Sharma, que já era um idoso, foi com a sua bengalinha. Quando ele chegou lá e disse: nossa, como eu estou cansado, vocês me permitem, meus jovens, que eu sente debaixo dessa sombra e descanse um pouco? Ah, claro, pode sentar. E aí ele senta e começa: um dia como esse me lembra aquele dia que aquele herói estava passando com seu cavalo debaixo de um sol escaldante como esse. Os garotos já atiçam, já colocam a orelha em pé, né? Como assim? Que herói? O herói que fez, não sei o que, blá, 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 blá. Terminou a história, os garotos já elétricos, né? Uma história maravilhosa. E, por sinal, esse herói morava na mesma região que aquela moça jovem camponesa que viveu uma história assim, pá, pá. Quando ele envolvia os jovens na segunda história: mas agora eu estou muito cansado, tenho que ir embora. Já está na hora, já está baixando o sol, senão eu não consigo andar à noite. Os garotos: mas como assim? O resto da história? Vocês estão interessados no resto da história? Tá certo. Bom, se vocês estão interessados, amanhã eu passo por aqui de novo, mais ou menos nesse mesmo horário. Dia seguinte, os meninos estavam lá, hora marcadíssima, não teve atraso, não teve nada. E ele contou aquela história e emendou uma outra. Parece 1001 Noites isso, não é?
Surpresa, a Mil e Uma Noite copiou disso, copiou daí. Esses contos indianos, que são chamados do Katasarit Sagara, o Oceano dos Rios de Contos, foram a origem de onde o mundo árabe copiou as Mil e Uma Noites. Isso era um gênero indiano. Mas o fato é que depois de todo esse tempo contando histórias, os dois príncipes estavam educados. Tá? Então eu acho interessante porque a cultura indiana, ela usa contos até para a medicina. Elas acreditam que o conto é um reequilíbrio e, além disso, ele tem uma capacidade de fixação de ideias fora do comum. Então, um conto, uma história, ele cria uma imagem. E imagens simples associadas à nossa vida fazem com que a gente comece a olhar outras imagens e também querer entendê-las. Isso só para justificar para vocês, porque eu conto muita história, conto mesmo, isso não tem cura. Tá certo? Então, continuando. Algumas convicções que são extremamente necessárias, mais adiante nós vamos falar um pouco sobre isso, que são os métodos, os 8 passos do homem resiliente, 8 características que ele tem que ter. Nós vamos ver que tem muito a ver com essas condições que estamos colocando aqui. Uma das primeiras delas é exatamente acreditar que a vida é cosmos e não caos. Não é possível você acreditar que uma dificuldade, uma adversidade possa ser boa se você não acredita que a vida tem um sentido, que ela obedece a uma ordem, que ela vai te levar a algum lugar. Sem essa crença, o que acontece contigo é casual. Aconteceu contigo por azar. Se você atrasasse 1 minuto, aconteceria com outro. As coisas que te acontecem por puro acaso. Poderiam ter acontecido com qualquer um. Esse tipo de crença faz com que as adversidades que nos atingem, nós comecemos a achar que são injustiças. Por que eu? Só essa afirmação cá entre nós. Essa afirmação que é o hit parade da vitimização, por que eu? Ela é imbuída de um egoísmo fora do comum. Fala a verdade. Existe uma coisa boa para conquistar a resiliência, e isso eu aconselho para vocês desde já, é se tornarem uns rastreadores e caçadores de egoísmo na tua conduta. Vocês vão rir. De preferência, anotem num diário à noite tais e tais comportamentos de egoísmo que eu tive hoje. Esse do porquê eu é de matar. Se fosse com o outro, tudo bem, mas por que eu? Se fosse com o outro, não me importaria. Anotar essas coisas. Eu sempre desafio vocês aqui pelo YouTube a encontrarem uma situação problemática na vida que não tenha por trás escondido o egoísmo. Nunca ninguém conseguiu me convencer do contrário. Isso não é uma máxima minha, isso é uma máxima tibetana, chamada heresia da separatividade, que é o egoísmo, que é a causa de todos os problemas. Então essa é uma. Outra, quer ver? Uma que é danada, que você tem que estar de olho. Você vê um acidente na rua, uma batida de carros mais violenta, você estica a cabeça para ver se é alguém conhecido. Se não é, você, ainda bem. Não é isso? Ninguém faz isso, é só uma mera hipótese. Já perceberam quanto isso é cruel? Imagine, faça um exercício. Isso são coisas que, como filósofo, a gente sempre faz. Eu gosto de fazer isso sempre. Eu olho um acidente e eu fico imaginando. Seja quem for a pessoa que está ali, tem uma mãe como eu, que vai sofrer como eu sofro, talvez mais. Seja quem for que esteja ali ferido, é um drama na vida de uma ou de muitas pessoas. E eu sei o que é um drama na vida de uma pessoa, portanto eu participo disso, me solidarizo. Se eu puder ser útil em alguma coisa, serei. Você tem que dar uma resposta imediata quando você identifica as suas tendências ao egoísmo. São muitas, gente. Estão entranhadas em tudo. Deixa ocorrer antes que feche a porta do elevador, porque senão esse pessoal todo entra na minha frente e não vou caber lá dentro. Não é assim? Aperta o passo, porque esse pessoal aí está andando depressa, vai pegar o meu lugar na fila. Assim, vai embora. Nós passamos o dia inteiro praticando atos exemplares de egoísmo. Agora me provem, algum de vocês, que nós temos uma sociedade saudável, harmoniosa, justa, com um monte de seres humanos egoístas. Se você junta um monte de seres humanos egoístas, você vai ter uma lei da selva. E quem me prove o contrário, eu estou apostando todas as minhas figurinhas, que são muito boas figurinhas. Não encontrei ainda. Então é um bom rastreamento, vermos dentro de nós os sintomas de egoísmo. Tá? Então, a questão de ver a vida como cosmos,
começa a dar sentido às dificuldades que te acontecem. E você percebe, e de tanto perceber, isso é curioso, porque quando você começa a olhar numa direção e se esforçar para perceber mais, daqui a pouco você está percebendo melhor. Não só mais, mas também melhor, mais nitidamente, vendo detalhes da história. E aí você começa a dizer, ah não, isso não pode ser coincidência, isso foi destinado para mim. É envelope selado, endereçado com nome, endereço e CEP. Não é possível, óbvio que é para mim. Óbvio que essas coisas vieram pela minha necessidade de crescer. Eu vim ao mundo e dentro de mim é uma necessidade de ser um ser humano melhor do que eu sou agora. E essa minha necessidade íntima convoca os fatores, o meu poder pessoal convoca os fatores que quando eu passar por eles vou me tornar mais próximo desse ser que eu quero ser, que eu necessito ser. Vou me tornar mais próximo de um ser humano pleno. Então essa minha necessidade é que traz os problemas para dentro da minha vida. Porque eles batem exatamente no ponto que eu tenho mais vulnerável. Eu estou passando para vocês algumas dicas que são extremamente úteis, gente. Se você puder fazer um rastreamento de quais são os pontos que hoje mais te impedem de subir a próxima escada, o próximo degrau da escada em relação ao ideal humano, para pisar no próximo degrau de aperfeiçoamento como ser humano, quais são os defeitos que mais me travam? Se você conseguir localizar, sabe o que você vai ter aí? Quase que uma previsão das provas que virão. As provas que virão vão bater aí. Isso não é adivinhação, não é Nostradamus, não é nada, isso é lógica. A vida tem lógica, a vida é cosmos, não é caos. Que se nós parássemos para refletir em relação a isso, teríamos muitas antecipações possíveis de acontecimentos. Tá? Então, quando nós percebemos aquilo que o imperador Marco Aurélio dizia, nada acontece ao cavalo que não seja próprio do cavalo, nada acontece ao boi que não seja próprio do boi, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, e nada acontece à Lúcia que não seja próprio da Lúcia. Esse elemento veio bater exatamente nesse ponto vulnerável que eu preciso corrigir. Não é para me tornar perfeita, é só para pisar no próximo degrau. Isso tem um magnetismo e atrai para a minha vida as dificuldades que eu necessito trabalhar. Então, sabe o que as dificuldades, além do mais, estão te mostrando? Quem é você? Quais são os seus pontos mais vulneráveis? O código de honra dos samurais dizia o seguinte, que a fresta da inconsciência é onde corta o fio da espada. A espada te cortou nesse ponto, é porque nesse ponto você estava inconsciente. Portanto, ela te mostrou. E um homem com autocontrole, com honra, com dignidade para isso, deveria agradecer a espada. Se não fosse por ela, ele não veria. Qual é o seu ponto vulnerável? E isso é uma coisa que você vê para todo canto. Vocês já viram, por exemplo, em guerras históricas? Por que Napoleão entrou na Espanha? Porque lá dentro da Espanha tinha gente que era aliado dele. Se ela fosse sólida, coesa, ele não entraria. Por que o mal externo penetra? Porque ele tem cúmplices dentro. Se você perceber esses cúmplices, você sabe exatamente que o mal vai vir por ali. Essas janelas abertas. Né? Então, quando o homem começa a perceber que a vida tem coerência, começa a perceber uma mensagem que às vezes é tão explícita que chega a ser assustadora, batendo naquele ponto que ele tem que mudar, ele começa a ter um diálogo com a vida. Eu sempre repito esse exemplo porque eu acho das coisas mais maravilhosas. Você começar a perceber uma coincidência entre a tua necessidade e as adversidades, como se fossem essa ponta da espada. E começar a perceber que tem alguma inteligência nos bastidores da vida coordenando isso, que isso não poderia ser acaso. As coisas vêm exatamente bater naquele ponto que você necessita para crescer. Então a vida é cosmos e não caos. Lembrem lá da frase cristã? Que não cai fio de cabelo da cabeça do homem que não seja da vontade de Deus. Isso é uma versão teológica desse fato filosófico que eu estou falando para vocês. Não existe no universo porque os cabelos cairão, mas porque caem agora, nesse lugar, dessa forma, isso tudo tem uma atratividade de fatores. Estou pegando um exemplo só como ilustração. Tá? Mas as coisas acontecem no momento em que elas são propícias, para que o grande ato da história, que é o aperfeiçoamento da consciência da humanidade, possa acontecer. Elas vão abrindo caminhos. Tá? Então esse é um elemento fundamental para quem pretenda tornar-se resiliente.
perceber que a sua vida é cosmos e não caos. Dialogar com a vida. Tentar imaginar esse interlocutor oculto nos bastidores da vida, que está te mandando essas mensagens. Não tem resiliente no mundo caótico. No mundo caótico tem vítimas, resilientes não. Platão já dizia que toda lei tinha que ter um longo preâmbulo explicativo, porque o que evolui no homem é a consciência. Se a pessoa não entende, bom, vai ter que aplicar a lei e ela vai ter que obedecer de qualquer forma, mas não vai haver evolução aí, vai haver coerção, mero adestramento e não evolução. Bom, eu estou fazendo agora no YouTube, não sei se algum de vocês está acompanhando, a leitura do livro O Sagrado e o Profano, de Mircea Eliade, que é um livro maravilhoso. Esse escritor, historiador das religiões, ele viveu no século passado e é uma figura fantástica. E ele, um dia desses, dava esse exemplo, que eu achei muito interessante. Na Índia, sobretudo no Rig Veda, o grande deus é Agni, o senhor do fogo. O fogo está sempre associado à sabedoria, à iluminação. Então imaginem que esse deus Agni represente o máximo de amplitude de consciência para nós, o máximo de sabedoria que podemos atingir enquanto seres humanos. A partir desse altar de Agni se estabelecia o tempo verdadeiro, a escadaria que leva ao altar de Agni. E para essa tradição indiana era uma escadaria de 360 degraus, ou seja, o tempo real ele ocorria quando você subia um degrau em direção à sabedoria, entende? Você correu para lá, para cá, foi na cozinha, foi na sala, foi na rua, voltou, não subiu um degrau, não existiu tempo real para você, você não saiu do chão. Tempo real se mede por avanços em direção ao fogo, avanços em direção ao ideal humano, senão você está num mero caos primordial, no Uranus, que é um primórdio, potência de experiências, mas em Cronos você não pisou ainda. E só atravessando Cronos é que você vai chegar a Zeus, que é o Olimpo, é o mundo da elevação da consciência, da iluminação humana. Então, o tempo real se mede por avanços em direção ao ideal. Portanto, só um homem consciente de onde ele quer chegar, com um sentido claro de vida, tem possibilidade de aproveitar as experiências. Porque senão as coisas são úteis para quê? Se eu chego para você e te dou uma enxada, você vai me dizer, isso não serve para mim para nada. Por quê? Porque eu não estou capinando lugar nenhum. Eu não estou fazendo horta, não estou fazendo jardim. Isso é uma ferramenta muito boa, mas nesse momento não me serve para nada. Isso significa que você tem um pequeno projeto de vida. Talvez você esteja consertando o carro, talvez esteja pintando a parede da sua casa, está fazendo alguma coisa, mas enxada não precisa agora. Para quem não tem nenhum objetivo na vida, ele não sabe o que serve e o que não serve. As coisas todas têm o mesmo valor, nenhum. Entendem isso? Se você quer construir uma mesa, uma serra serve, um guarda-chuva não. Não é isso? Um prego serve, um par de sapatos não. O que nos dá a capacidade de escolha na vida é saber o que queremos construir. Quando sabemos que queremos construir a nós mesmos, temos discernimento para fazer escolhas. Então são dois elementos que são muito importantes para o homem resiliente. Em primeiro lugar, acredita que a vida tem ordem, que a vida é cosmos e não caos. Em segundo lugar, quer chegar a algum lugar. Só isso aí já dá uma palestra, esse ponto. Um dia ainda vou fazer uma palestra só sobre sentido de vida. E pensem, parece uma coisa super simples, mas não é. Eu trabalho com a administração do tempo, já dei esse curso várias vezes. Todas as vezes, gente, que a gente pergunta para as pessoas qual é o seu sentido de vida, elas me vêm com coisas do tipo trocar de casa, viajar para a Europa. Isso é sentido para uma vida? Quando você voltar da Europa, você vai fazer o quê? Vai morrer, acabou o seu sentido de vida. Isso é um bom projeto, mas não é suficiente para justificar toda a tua vida, nem te torna um ser humano melhor. Depois que eu estive em Machu Picchu e vi o pessoal lá com machadinha quebrando pedaço do altar do sol para levar para casa como relíquia, eu falei, olha, ele ficou pior depois dessa viagem, era melhor ter ficado em casa olhando álbum de fotografia. Então ir ali, ir aqui, se você não tira disso nenhuma consciência mais profunda, não te torna melhor. Isso é um projeto, pode ser bom, pode ser inútil, pode ser mal se você quebrou o altar, mas não é ideal, não é sentido de vida. Sentido de vida justifica toda a tua vida e sempre se refere ao ser. Eu cresci um degrau, eu cheguei mais perto do altar de Agni, eu me tornei um ser humano mais completo. E aí as coisas começam a ter valor, tá? Então,
Se não houver um sentido de vida, não tem. Aliás, deixa eu contar uma coisa para vocês, que eu sempre conto várias vezes em várias palestras. Não tem nem resiliência, nem tem coisa nenhuma, se você não tiver sentido de vida. Não é só a resiliência que você perde, não. Perde tudo. Lembram daquele velho exemplo, para quem assiste minhas palestras? Eu estou indo na direção correta ou estou indo na direção errada? Aí você me pergunta o quê? Onde você quer chegar? Ah, eu quero chegar no computador. Agora está certo. Agora está errado, Lúcia. E se eu não quero chegar em lugar nenhum? O que é o certo e o errado? O que é o bem e o mal? O que é o verdadeiro e o falso? O que é o corrupto e o íntegro? O que são os valores porque não quer chegar em lugar nenhum? Me digam, sabe o que são? É o que todo mundo está fazendo. Eu faço porque todo mundo está fazendo. Mas é bom? Não sei, deve ser, todo mundo está fazendo. Isso é muito divertido, né? Porque eu olho na história e não vejo uma época onde o bom fosse aquilo que todo mundo estava fazendo. E a gente não aprende com isso. O bom era o que 2 ou 3 estavam fazendo. Olhem na história e vejam se eu estou errado. 2 ou 3 estavam fazendo bom, a maioria estava fazendo bobagem. Indo na massa, na massificação. E nem assim a gente aprende. Os nossos valores são definidos pelo meio.